Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 29 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, lá no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com, e também tem a versão rádio/podcast lá no canal de áudio, que também fica no site, e no aplicativo da Rádio BocNews, que você pode baixar no seu celular. Tá com a conta aí espremida, os dados estão acabando, não quer ver o programa, apenas ouvir? Então tem a versão lá no canal de áudio e também na Rádio BocNews, o aplicativo é só baixar. Bom, vocês sabem que toda sexta-feira eu falo aqui, voltamos na segunda-feira, quem sabe, para falar de uma vitória do Santos e tal. O ano passado foi difícil, né, ter essas segundas-feiras em que a gente falava, vamos analisar uma vitória do Santos. E 2022 começou daquele jeito, viu? Tá certo que o empate contra a Inter de Limeira foi no meio de semana e todo mundo imaginava que, por mais que o Santos tivesse dificuldades, aliás, como todos estão tendo, né? O São Paulo só não perdeu ontem do Ituano em casa porque o glorioso Gerson Magrão empurrou o pênalti para o também glorioso Jandrei defender. Mérito metade do goleiro, metade da falta de potência da cobrança de pênalti. São Paulo só tem um ponto no campeonato como o Santos. O Corinthians ontem ganhou com aquele pênalti que nem o VAR conseguiu resolver, né? Vocês viram. Só tem o Palmeiras que está melhor, porque afinal de contas é um time, e ainda assim empatou, né, contra o São Bernardo no final de semana, que é um time que entrou de férias mais cedo, tem uma molecada que já está integrada no profissional, que jogou a Copinha, tem um elenco grande, com qualidade. Então, os outros times que terminaram o Campeonato Brasileiro estão apresentando aí dificuldades contra as equipes do interior que estão treinando desde dezembro, estão correndo pra caramba. Então, é natural que haja essas dificuldades. Mas, de qualquer forma, tem dificuldade, mas precisa ganhar o jogo, né? Porque, afinal de contas, o Santos vai pegar o Corinthians na quarta, o Corinthians vai ter a volta do Renato Augusto e do William. O Santos a gente não sabe se vai ter o Ricardo Goulart para estrear ainda, não é nem voltar, para estrear. O Sandri, o Kaique, o Felipe Jonathan, enfim, quase meio time fora aí, né? E para um time ainda que tem tantas dificuldades, perder jogadores como o Santos perde é uma situação bastante delicada. O próprio técnico que não ficou no banco, o Carille, o Santos fez uma péssima partida contra o Botafogo, né? Eu entendo todos os pormenores, mas a partida foi péssima. Teve gente que ficou muito abaixo. E teve momento em que a comissão técnica tinha que ter tomado decisões diferentes. Agora vai tomar uma pressão, porque vem um clássico pela frente. Se perder, a água começa a subir, aí tem que ganhar do Guarani fora no final de semana. E a gente sabe como é que futebol é. São só 12 rodadas no Campeonato Paulista para classificar. E se você em 4 rodadas tiver 1 ponto ou 2, não sei não. Eu não queria que fosse assim, mas o Santos tinha que ter feito um pouquinho mais contra a Inter de Limeira, um pouquinho mais contra o Botafogo. Não fez e tem essa pressão danada aí no começo de temporada. E olha que está escalando o que tem de melhor, porque quando era o Ariel Holan escalando a molecada, todo mundo dizia que o problema era esse. E o Carille / Cuquinha estão botando em campo o que eles têm. Tá certo que falta muita coisa, mas, repito, era para apresentar um futebol um pouquinho melhor. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta segunda-feira comigo aqui. Divida a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Tá lá no canto com a camisa do Batman, o Cavaleiro das Trevas, o nosso Leandro Maia. Deve ter terminado de ver lá a série do Neymar, se inspirou para usar essa camiseta do Batman. Aliás, o Batman que terá novo filme nas telonas em breve. E também o nosso querido Danilo Rattori, o homem do canal Meninos de Fora da Vila, com a gente aqui mais uma vez. E eu tava brincando com ele que eu estou preocupado que os meninos de Fora da Vila vão estar velhos, com barba branca, e a gente talvez não tenha uma nova geração de meninos, porque se esse time continuar só perdendo
não ganhar campeonato, o clube, a instituição, né? Daqui a um tempo a gente perde todo o saldo positivo conquistado com as gerações do Robinho e do Neymar. Daqui a pouco a molecada vai estar só aqui em Santos, inclusive, vai torcer para o Flamengo, não vai torcer para o Santos, para o Palmeiras. Vai ficar difícil. Esse legado pode ser jogado no ralo, né? Se o Santos não voltar a ganhar. Enfim, deixa eu apresentar aqui, eu já apresentei os companheiros, vamos aos destaques iniciais. Leandro, obrigado pela presença, bom dia. Diga-me o que você achou da pífia partida do Santos contra o Botafogo, se poderia ter sido menos ruim do que aquilo que a gente viu. Um abraço. Bom dia, Alex, a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Eu acho que mais do que o resultado, porque como você disse aí, o Corinthians com dificuldade, São Paulo também jogando muito mal, tirando o Palmeiras, os outros 3 times grandes de São Paulo estão com muita dificuldade para conseguir jogar mesmo, porque por mais que o Palmeiras empatou, ainda fez uma boa partida. Agora os outros 3 não estão conseguindo desenvolver, mas a gente tem toda aquela questão de preparação, de tudo, mas pelo menos dá para fazer alguma análise do time em campo. Ficou claro que esses 3 zagueiros que funcionaram, né, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado não estão funcionando agora. Acho que é até uma questão, ficou meio óbvio, porque no Campeonato Brasileiro o Santos jogava de uma forma no contra-ataque, né? Então talvez esses 3 zagueiros fariam mais sentido, até por uma questão de contra-ataque. Agora no Campeonato Paulista, que os times vêm um pouco mais fechados contra o Santos está com muita dificuldade de criação. Mas também o elenco também não dá muita opção para o Carille mudar essa formação. Você tem aí alguns jogadores que podem aí jogar na lateral, Felipe Jonathan, Daniel Guedes, então não sei se ele já vai para uma mudança tática contra o Corinthians. Mas ficou claro que o time está muito espaçado, está tendo muita dificuldade aí para criar jogadas, criou muito pouco, o Botafogo criou muito mais chances do que o Santos, poderia ter sido mais do que 1-0 se não fosse o João Paulo. Então o Carille vai ter muito trabalho aí, principalmente nas próximas rodadas, porque por mais que seja início de campeonato, tem que pontuar, né? Não adianta ficar aí um pontinho a cada 2 rodadas, uma vitória aí pode vir, depois começa a perder, então não adianta muito. Tem que jogar mal e conseguir resultado, pelo menos, para conseguir ir embalando para o resto do campeonato. Muito bem, Leandro Maia com o seu primeiro destaque. Danilo Rattori, obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Sua análise deste momento do Santos, que a gente imaginava, a gente sabia que não ia ser um início brilhante, né? Show de bola e tal, mas 1 ponto em 6 disputados não era isso que o povo imaginava, né, Danilo? Um abraço, obrigado pela presença. Um abraço, eu que agradeço, sim, bom dia a todos, bom dia Leandro, bom dia Felipe Brandão, bom dia Alex. Pois é preocupante muito pela falta de evolução que o time está tendo, eu acho. A primeira atuação, a gente deu aquela passada de pano, conseguiu um empate contra a Inter de Limeira, fora de casa, enfim. Mas esse jogo contra o Botafogo foi terrível e muito pela maneira como o time está se apresentando. A gente olha o ataque entrando em ação e lembra muito daquele ataque do Diniz, que não tinha criatividade, não tinha movimentação, não fazia uma triangulação, uma jogada de linha de fundo e tome cruzamento. De novo, foi um jogo com muito cruzamento. E é preocupante também a entrevista, por exemplo, que o glorioso Cuquinha deu aí, o Leandro Silva, falando que, perguntado sobre o Marcos Guilherme, que é um cara que não sai do time, é sempre titular, é impressionante, e que ele estava na posição de meio de campo e eles não queriam que ele fizesse essa posição de meia. Falou, não, vai pro ataque, se aproxima da área, e aí isso deixava muito mais esse deserto, como o Leandro já destacou aí, esse espaçamento entre um trio de zaga muito lento e o meio de campo que acabava se afastando e não passava para fazer jogada. Então, essa falta de evolução é que me preocupa um pouco. E aí, não sei se é porque o Carille não está na beira do gramado, porque para mim não faz sentido. Acho que o Carille que monta esse time, que faz a orientação antes do jogo. E se torna uma situação preocupante porque quarta-feira já tem um clássico aí, um jogo bastante complicado, na casa do adversário, onde o Santos sempre tem dificuldades. E daí exigir uma evolução é difícil, assim. E aí a gente vai ficar que nem no ano passado, esperando voltar esses jogadores, como o Sandri, como o Kaique, e quando eles entram, não vem o efeito desejado. Esperamos que venha, né? Que a entrada de jogadores como Sandri, Kaique, Ricardo Goulart façam essa diferença
e o Carille enxergue o jogo de uma maneira melhor. É isso que tem que esperar agora, porque do jeito que tá muito preocupante. Pois é, olha, eu vou discordar levemente aqui do jovem Leandro Maia no seguinte: eu acho que o problema do Santos não é o esquema de 3 zagueiros. O problema é o esquema de 3 zagueiros sem o Kaique, porque você tem menos capacidade de construção de trás, né? Aí que acontece? Quando o Kaique machuca ou é suspenso, não tem alguém com a característica. Tem o Jair, mas ele tem 16 anos. Como é que você vai botar ele no time, né? Então, assim, esse é um dos detalhes. O outro, tá com 3 zagueiros, o Madison parecia um boneco de posto no jogo. O pessoal tá caindo de pau no Ângelo, mas ele não tinha companhia do lado do campo. O Madison não passava nunca. O que o Lucas Braga fez na esquerda, o Madison não conseguia fazer do lado direito. Seria até mais negócio se o Marcos Guilherme tivesse ido para a ala, né? E o Madison tivesse saído do time. E o meio de campo é o seguinte: o meio de campo de um time que tem 3 zagueiros, você não precisa ter um pegador. Você pode ter um volante que constrói. Só que não tem o Sandri, entendeu? O Sandri não está no time. O Camacho não é esse jogador. Aliás, é um meio de campo lento e previsível. Zanocelo e Camacho. Os dois juntos não dá. Para mim é Zanocelo e Sandri. E tem um outro detalhe ainda sobre o Marcos Guilherme, eu falei isso no vídeo pós-jogo do Canal 10. O Marcos Guilherme está sendo prejudicado porque ele não é esse jogador horrível que as pessoas dizem. Só que ele não pode virar o novo Jean Mota. Não pode ser um dia ponta, outro dia volante, outro dia meia, outro dia falso 9. Ele só não foi pro gol ainda porque ele é baixinho, entendeu? Porque ele é pequenininho, senão era capaz de ter ido pro gol ainda. Quando ele teve um pouquinho de espaço, ele criou aquela jogada que ele dribla 2 no meio, entrega para o Marcos Leonardo finalizar e o goleiro defende. Então, assim, prejudica o cara, ou põe ele na ala, ou bota ele na ponta. No meio, você precisa ter gente que pense o jogo. Quem era o cara que podia fazer isso? É o Bruno Oliveira, que, aliás, está fora porque testou positivo para a Covid. Então, o Santos precisa ter um meio de campo para jogar com 3 zagueiros mais dinâmico e precisa que alguém que jogue do lado direito faça o que o Lucas Braga faz do lado esquerdo. E aí fazer companhia para o Ângelo para ver se a bola chega no Marcos Leonardo. Quando é que isso vai acontecer? Quarta-feira certamente não vai. Mesmo que o Ricardo Goulart estreie, ele não vai ter entrosamento ideal ainda, né? Vai ter dificuldade, não vai resolver o problema da cabeça de área, não vai resolver o problema das laterais. E também eu falo sobre os 3 zagueiros, porque eu até estava comentando isso com o pessoal lá no grupo de WhatsApp do Canal 10, por que eu era contra sair os 3 zagueiros. O dia que o Santos jogou sem os 3 zagueiros no Campeonato Brasileiro, ele perdeu para o América. Esse time não consegue, ele não tem capacidade para jogar sem 3 zagueiros. Foi só tirar o Velasquez que o Santos tomou o gol. Tá certo que inventaram um negócio meio bizarro de colocar lá o Zanocelo de quase que de terceiro zagueiro pela direita. Mas foi só ele sair que o lance foi construído nas costas de onde ele estava. Então, para você desfazer esse sistema, talvez demore um pouco. O Daniel Guedes não está nem inscrito no campeonato, porque não aceitou renovar. Quem estava perto do Edu Dracena no jogo de sábado me falou que, obviamente, o Santos perdeu, ele desceu com a cara de poucos amigos para o vestiário. E o presidente do Santos também ficou estático enquanto ele era xingado loucamente pela torcida ali nas sociais, sendo cobrado, né? Então, não sei se em 24 horas, 48 horas, alguma coisa mudou em termos de, olha, vamos então fazer aqui um novo sacrifício, porque afinal de contas, está economizando com o Marinho, vai entrar dinheiro do Marinho, vai entrar dinheiro do Yuri Alberto e vai entrar dinheiro do Soteldo. Tudo com percentual de... O Santos tinha 10% do Soteldo, tem acho que 12% do Yuri Alberto, vai entrar um troco aí, né? A não ser que o Santos traga algum lateral, algum volante aí, mas do futebol brasileiro não tem, né? Só se vier de fora. Vocês lembram de alguém aqui do Brasil que o Santos pudesse trazer? Já está todo mundo empregado aí nos campeonatos estaduais. Então o scout tem que mostrar serviço e trazer alguém de fora, né, Leandro? Teria que ser alguém de fora ou alguém que está sem contrato, né? O pessoal aí até no Twitter estava citando o Vitor Ferraz de volta. Ave Maria. Já gerou até uma polêmica. Mas falaram que o Brian Ruiz jogou aí no final de semana pela seleção da Costa Rica também. Daqui a pouco, Vitor Ferraz brincou. Mas é complicado, porque era o que a gente estava falando no começo do ano. O Santos foi deixando o tempo passar e agora a maioria dos jogadores, né, aí que teriam mercado já estão em algum clube. Então é difícil você chegar lá e
e contratar sem botar uma grana, que é o que o Santos está tentando fazer. Então, vai ter que ficar nas costas do Carille mesmo, vai ter que decidir aí o que vai fazer com o elenco, com o time, formação, talvez achar um ou outro jogador aí que esteja no mercado sem contrato, mas também não acredito em grandes contratações também. Não acho que vai ser esse os próximos passos. Mas, pelo que a gente viu, os jogadores pelo menos demonstraram ali insatisfação com o resultado, que às vezes o torcedor reclama, né, que o jogador perde, fica ali meio perdido. Teve até aquele caso do Pará, né, que ficou dando risada numa derrota, mas deu para perceber que os jogadores estão incomodados com a situação, a diretoria também demonstra estar incomodada com a situação, mas a gente tem que ver o resultado em campo, e para isso a gente precisa de mudança mesmo. E como você falou, Marcos Guilherme, ele não é um jogador ruim, mas também não é nenhum craque, é um jogador muito útil. Só que está sendo colocado em posições que não é a dele. É um jogador de velocidade. Você coloca um jogador de velocidade no meio e fica perdido, que é o que está acontecendo com ele. E aí depois, quando colocou o Zanocelo na zaga, ninguém entendeu. Foi uma substituição que ninguém pensou. Você pensava em qualquer coisa. Seria até mais comum, talvez, o Camacho na zaga, porque o Camacho já fez isso. Mas o Zanocelo na zaga, e eu acho que o pior de tudo assistindo a partida foi a distância que todo mundo tinha do Lucas Braga e do Ângelo. O Ângelo recebia uma bola ali na lateral para cruzamento, ficava ele sozinho com 3 e todo mundo na área. E o Lucas Braga a mesma coisa, ele sozinho com 3 e todo mundo na área, sem ninguém se aproximar. Então isso que é mais grave, né? Que isso é um erro, não é um erro técnico, né? É um erro tático. Ô Danilo, tem alguém para trazer isso? Porque tem uma molecada que sabe o nome do reserva do Racing, do titular, que está sem contrato do Júnior Barranquilla e tal. De vez em quando aparecem os nomes aí. Não sei, você conhece algum nome, algum desses caras aí do mercado sul-americano que poderia vir aí? Acho que é do mercado sul-americano, brasileiro que está na Europa. Quando o Marcelo saiu do Lyon, né, ele foi para o Bordeaux, né? Muita gente falou, pô, traz o Marcelo, não deu tempo nem de dourar a pílula, porque já se arrumou lá pela França mesmo. Só se tiver alguém dando sopa aí na Europa e tal. O que você acha, Danilo? A minha é mais esperança. Assim, eu não sou dessa geração assim, que consegue acompanhar trocentos campeonatos ao mesmo tempo. Eu conheço gente que faz isso, mas eu fico mais nesses rumores. Eu ouvi falar de um lateral do Racing, mas é isso, é coisa de rede social, de torcida, falando assim e jogando essas ideias. A minha esperança é que os caras que são pagos para fazer isso dentro do Santos estejam fazendo isso. Assim, eu realmente não é a minha especialidade, mas eu acho... Quando foi vendido o Marinho, eu até falei no canal, eu esperava que fosse com um tipo de planejamento de não só abrir... Enfim, todas as questões que teve de bastidores com o Marinho, né? Mas conseguir uma certa quantia e abrir esse espaço na folha salarial para conseguir trazer aí 1 ou 2 laterais. Eu estou esperando dar o dia 1º de fevereiro para começar algum tipo de rumor sobre isso, porque de fato, da maneira como tá, você ficar colocando os mesmos jogadores assim, e não vai ter um resultado muito diferente. O Leandro falou muito bem, você também falou da questão do Marcos Guilherme ser colocado de um lugar errado, mas assim, mesmo que ele fosse colocado, sei lá, no lugar do Madison como ala, e pudesse talvez render um pouco mais, a movimentação dele não está certa. Eu acho que é muito mais falta de armar o time de uma maneira que funcione do que só os jogadores serem ruins. Assim. São os jogadores que fizeram bons jogos no ano passado. A grande questão é se o Carille não está conseguindo montar esse time porque ele não vê, por exemplo, laterais que possam fazer um esquema tático que ele goste mais, ou é simplesmente porque eles estão muito mais fracos mesmo, assim, não consigo definir isso. A minha esperança é que seja, que o Carille consiga enxergar melhor esse time, ver as peças que ele tem, e que o Santos consiga trazer aí, agora quando abrir essa janela internacional, um ou outro nome do mercado sul-americano, que da Europa é muito mais difícil, até porque essa diretoria não tem conseguido fazer esse trabalho de scout tão bom, né? Se a gente pegar assim, o Gestão Pérez, que teve inúmeros defeitos, e eu acho que tinha caído mesmo, foram alguns achados muito interessantes, como o Soteldo, como o Luan Pérez. Então, eu acho que tem que ser esse trabalho de scout, como falam os jovens,
Mas espero que quem é pago para fazer isso no Santos esteja fazendo. Esperamos, né? Tem aí o Bruno, né? Vamos ver se o Bruno confirma, né? O Bruno Oliveira. Vamos aguardar. Olha, a informação dos companheiros lá do Esporte por Esporte, até do companheiro Wagner Frederico, até o Efigênio Filho me mandou aqui o link. Há mais ou menos 33 minutos foi postado no Twitter. O Santos recebeu hoje da China a transferência de Ricardo Goulart. Resta agora a expedição do visto de trabalho do atleta naturalizado chinês pelo Ministério do Trabalho. Sua regularização na CBF deve ser realizada a tempo do jogo contra o Corinthians. Então agora, atenção, governo federal, tem que agilizar aí no Ministério do Trabalho a liberação do Ricardo Goulart. E só tem um detalhe, pode botar os lances aqui atrás, meu caro Felipe Brandão, só aqui, né, pequenininho, não dá para encher a tela, senão dá ruim, né? Tá rodando? Tá Vila Belmiro Paradona aí e tal. Agora temos aí os lances, os piores momentos. Ficar rodando aí os piores momentos de fundo enquanto a gente fala aqui. Tem um detalhe que a gente sempre tem que levar em consideração quando se começa uma temporada, que a perna do cara tá pesada ainda, né? E o reflexo não é o ideal, a velocidade, o arranque, principalmente jogador que depende muito do físico. Eu acho que talvez isso explique um pouco o Madison, porque ele é um cara de explosão, né? E cada jogador é diferente. Você vai falar assim, pô, mas o Lucas Braga tá fazendo. Mas é isso, cada jogador tem uma resposta física. E talvez por isso o time pareça lento, né? Então as pessoas falam, pô, o time não corre, o time tá de má vontade, não sei o quê. Porra, pensa em sã consciência. Se um time desse, com jogadores como esses que o Santos tem, jovens, e alguns que estão buscando um reconhecimento na profissão e tal, né, na carreira, você acha que os caras propositalmente não correriam? O que não corria já foi embora, né? Mas vocês acham que eles não iam querer jogar, eles iam estar de má vontade? Claro que não. Mas é que às vezes a cabeça do cara pensa e o corpo não consegue executar, porque é justamente um período em que, até o Renato na transmissão lá da TNT HBO Max na quarta-feira falava, no Sevilha a gente tinha 45 dias de pré-temporada, e nesse período de pré-temporada se fazem amistosos. Aqui você faz jogo-treino com o São Caetano, com a Portuguesa Santista, que são times que também têm um nível técnico abaixo, e é jogo-treino, né? Aí você joga um tempo de 30, aí troca todo mundo, depois você não tem preocupação com o placar do jogo e tal. Então a gente tem que dar um desconto, porque o que está acontecendo com o Santos, até o Jonas Grebe falou sobre isso lá no Facebook, fiquei assustado com a fragilidade do nosso time nos 2 jogos no Paulistinha, mas depois de assistir os outros chamados grandes, entendi que estamos na média. Então, aí é que está, uma parte é fragilidade, falta de laterais, por exemplo, um volante, sem dúvida, mas o outro é a questão física. Agora, se tudo der certo e o Ricardo Goulart estiver à disposição para quarta-feira, beleza. Agora, se não tiver, ô Leandro, que o Carille não me invente o Marcos Guilherme de novo no meio de campo. O Bruno Oliveira não está aí, beleza. O cara da posição é o Pirani, né? Porque tá claro que, apesar de que esse jogo vai ter a diferença, eu acho. A gente já vai falar sobre isso. O Corinthians vai ter que atacar o Santos, né? Então o Santos vai ter mais espaço. O Botafogo ele estacionou o ônibus aqui, se a gente está vendo aí nos lances, e quando se aventurou no ataque, tinha espaço, chutou muito de fora, é bem verdade, mas no contra-ataque deu enormes problemas, trouxe enormes problemas para o Santos. Então eu acho que a gente tem que dar esse desconto do aspecto físico, aí é que entra o técnico de saber escolher as peças que estão mais adaptadas para o início de temporada, é que nem jogo na altitude, né, Leandro? Pô, o cara não está aguentando correr, põe alguém que pelo menos corra, né? Sem esquecer de que lá em Limeira só foi ter alteração com, sei lá, 40 minutos de jogo, 1, 2. E o Santos treinou, descansou um dia a menos em relação ao Botafogo. Aí fica difícil, né, Leandro? Enquanto a gente tá vendo aí o gol. Que coisa, hein? Que coisa medonha. Mas tudo bem. Coitado do João Paulo, melhor em campo. Fala, Leandro. Sempre, né? Ultimamente só tem dado o João Paulo. Você falou aí da questão da má vontade, essa é a pior desculpa que eu vejo, que sempre é dada, né? Tava com má vontade, não correu. É a desculpa mais fácil.
sendo que tem 5, 6 coisas na frente. Às vezes você não tem um jogador, às vezes você tem a questão física, a questão tática, o outro time jogou melhor, e a questão da má vontade é só a explicação mais simples, que às vezes acontece, a gente sabe que acontece, tem jogador que faz isso, mas a gente fala, os 11 jogadores estarem com má vontade, não querer jogar, a gente já fica nesse plano maior assim, de outras coisas. Eu acho que é muito da questão física. Tá claro que o Santos não está conseguindo acompanhar fisicamente no segundo tempo, até porque esses times treinam mais tempo, né? Já estão treinando por mais tempo, então tem a questão física e tem a questão tática mesmo, que ficou muito óbvio no jogo de ontem, que o time está muito espaçado. Aí já passa pela questão de você correr errado, né? Do time não estar bem montado. E essa questão da substituição também eu não entendi nas duas partidas, não entendi. Porque o Santos não fez as 5 substituições em nenhuma das duas partidas, principalmente na primeira, que estava com uma a menos. Então, os jogadores correram ainda mais. Então, não entendi. O Santos só fez 3, né, na última partida. E você tem jogadores ali no banco. E você tem que colocar eles para jogar. Não adianta você ficar aí batendo no mesmo número de jogadores, sendo que o jogador está cansado. O Camacho, no final do jogo, já estava extenuado já, de correr de um lado para o outro. Então, sendo que você tem jogadores no banco. Então, e principalmente nesse início de temporada que os jogadores não estão preparados fisicamente para essa maratona de jogos. Então, eu acho que mais do que a questão física, ficou clara a questão tática nessas partidas. Tem a questão física, deu para perceber, mas a questão tática ficou muito abaixo. O Corinthians, por mais que, pegando o próximo adversário, né, por mais que o torcedor não goste muito do jeito que o Silvinho arme o time, mas eles têm muita qualidade técnica, e tem muito jogador inteligente jogando ali. Então você tem um Renato Augusto, você tem um Paulinho, você tem um William, os jogadores ali se encontram. O Santos ainda tem muitos jogadores jovens que não têm essa experiência, e aí, se você não tem um trabalho tático por trás, acaba acontecendo o que aconteceu na última partida. Fica um time todo espaçado e você não consegue criar nada só na individualidade. Acho que o pior foi, acho que eu vi até algumas críticas ao Ângelo, né? Mas se não fosse o Ângelo, o Santos não tinha feito nada na partida. Então, o torcedor também tem que entender isso. O cara não vai pegar a bola e driblar assim. Não existe isso. O Neymar não adianta querer que o Ângelo seja o Neymar. E mesmo assim o Neymar errava muito também quando estava aqui no começo. Então o torcedor tem que entender isso e está na conta do Carille. Ele é o técnico, ele que tem que achar a solução. E aí, o Danilo, para a gente fechar o bloco, enquanto passam ainda os piores momentos de fundo, e a gente já vai falar sobre o clássico de quarta-feira na sequência aqui do programa, são os problemas naturais de início de temporada, por isso que eu acho, e o Leandro tem razão, e eu também falei sobre isso, eu acho que o trabalho da comissão técnica é procurar algumas soluções mais práticas. A desculpa talvez seja, olha, precisamos botar os caras para eles amaciarem, entendeu? Já irem pegando o ritmo. Não vai ter outro jeito a não ser jogando. Talvez seja a única explicação, né, o Danilo? Mas daí eu vou levantar essa bola que o Leandro já levantou, que é a da questão das substituições, né? Como que você faz 2 jogos tão fracos tecnicamente e mesmo que fosse assim para amaciar os jogadores, você não coloca as suas opções do banco. Não que sejam assim, aquelas opções, meu Deus, que absurdo. Mas, enfim, se eles estão disponíveis, e se são as opções que nós temos, tem que tentar alguma coisa. O que não pode é você, não orientar seus jogadores a fazerem essa movimentação. O que me preocupa muito é que o time não tem mostrado essa variabilidade tática, assim. E aí todo mundo mete pau no Ângelo, por exemplo, que é, de novo, como o Leandro muito bem falou, ele não vai sair driblando 10 jogadores e o goleiro e entrar com a bola tudo. Ele vai tentar dar o drible, ele tentou muita coisa, eu acho que ele foi bem, apesar de todo mundo ter criticado, falado que ele é normal, enfim. Mas é muito mais difícil de entender, ou mais preocupante, a questão do Madison não passar e ajudar a receber a bola, o Marcos Guilherme do lado do Lucas Braga, o Marcos Leonardo, enfim, ele é um jogador diferente do Caio Jorge, por exemplo. Eu até achei que o Léo Batistão, por exemplo, foi uma entrada boa, mas coitado, né? Com ele... Coitado, né? Então... O dia que ele faz um gol, tem lá um raio de um pé dando impedimento, que coisa.
A zica é difícil. O Léo Batistão precisa logo marcar um gol para tirar essa zica. Mas eu acho que tinha que ter testado mais esses jogadores. Agora contra o Corinthians não vai ser a hora de testar, né? Vai ser... E isso me preocupa também, porque o jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, em que o Santos vinha fazendo bons jogos, foi tenebroso. Aquele jogo que o Santos perdeu, assim, o Santos perdeu sem fazer rigorosamente nada, com o primeiro tempo horrível, segundo tempo falhas. Então, assim, a perspectiva é muito preocupante. Se não fizeram esses testes, não fizeram substituições, não teve variabilidade tática nesses 2 primeiros jogos, contra o Corinthians, sei lá o que vai acontecer. A gente precisa ir pro break. Quarta-feira é o seguinte, ou é jogo modo full pistola total, ou é modo alegria na Vila. Uma coisa ou outra, não vai ter meio termo, acho que não tem cara para esse jogo empatar não, sei lá. Vou ver, mas mesmo assim, até o empate pro Santos é ruim, né? Porque imagina, em 3 rodadas você ter 2 pontos, já viu, né? Bom, vamos pro intervalo rapidinho, meu caro Felipe Brandão. Aqueles 2 nossos comerciais, por favor, como diria o antigo comunicador, voltamos em 1 minuto e pouquinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:03 de volta com o Sport Destaque. Pode tirar esse cidadão do Botafogo daí. Show. Tira o homem do Botafogo daí. Pronto, deixa o louco. Olha, é o Dudu aquele lá, hein? O rapaz só joga contra o Santos. Aí ele machuca, 1 ano depois ele volta e joga contra o Santos de novo. Mas enfim, deixa eu dar o recado aqui do Cicobi, né? Que vocês acabaram de ver o filme aí no nosso intervalo. O Cicobi aqui na Baixada Santista, é Cicobi Animais Metropolitana. A sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. Tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo e ABC. E claro, agora com a incorporação do Cicobi Santa em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. Mensagens aqui dos nossos internautas. Deixa eu começar a prestigiar porque eles apimentam a nossa discussão. Silvano Rodrigues, bom dia, meu amigo. Parece que o ano ainda não virou para o Santista. Que fase! Pois é, a folhinha congelou em 21. Por isso que eu até tuitei. Eu terminei de ver o What If esse final de semana e também o Gavião Arqueiro, né? Fiquei pensando como seria o Santos no multiverso neste instante, hein? Já pensou, meu caro Felipe Brandão, como seria o Santos? Santos tetracampeão, pentacampeão da Libertadores, já pensou? É uma realidade paralela, a gente fica até viajando na maionese, né? Quando a coisa tá assim, enfim. Um dos universos do Santos em universo, é o maior campeão mundial. Em universo, o Santos já ganhou, o Pelé nasceu agora, entendeu? Deve ser alguma coisa assim. São 8 Libertadores. Em algum universo, o Thiago Ribeiro não tinha feito aquele gol, né? Em algum universo, o Thiago Ribeiro tinha rebaixado o Palmeiras. Que coisa. E o Nilson acertou, né? Consequentemente. Isso, o Nilson acertou o gol. Mas o Cuca não pegou a bola. O Pará não subiu errado, o John não ficou no meio do caminho, por aí vai, né? Só sonhando ultimamente, viu? Olha, o Efigênio também aqui, bom dia. No aplicativo da rádio, entendi.
Tem que botar no aplicativo da rádio. Aí o pessoal está cornetando nós aqui, viu, Felipe Brandão? A área técnica vai ser informada, viu, Efigênio? Depois a gente vê isso aí. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Amigo, pelo amor de Deus, precisamos de reforços, laterais, volante de marcação, mais um atacante. O amigo é da mídia santista, não dá para contratar a diretoria? Então, Reinaldo, assim, eu sou acusado de tudo, né? Porque eu defendo a diretoria do Santos sempre quando ela começa um trabalho e sempre quando ela aparentemente faz um trabalho, mesmo que isso custe popularidade. Eu, por exemplo, fui contra a primeira tentativa de impeachment do Pérez. Eu fiz um texto na época que até a ESPN compartilhou, falando sobre o início da gestão do Modesto antes dele assumir. Era um texto que o título era assim: o pior presidente do mundo. E as pessoas próximas ao Modesto e até ao grupo político que o elegeu, teve gente que me mandou mensagem assim: como é que pode você escrever um negócio desse, o cara nem assumiu ainda? Aí eu tive que pedir para a pessoa aprender a interpretar texto, porque ela não sabia ler, né? Eu falei, lê de novo, que você vai ver que eu disse ao contrário que eu quis dizer naquela oportunidade. Por melhor que o presidente vá, por melhor que ele seja, por melhor que ele trabalhe, ele sempre vai ser criticado. É que a gente não sabia, por exemplo, até então como seria a gestão do Pérez. A gente já tinha alguns parâmetros, né? Eu me lembro muito da gestão do Samir, que foi um cara que fez muita coisa boa pelo Santos e a torcida... ele saiu do clube e ficou afastado durante muitos anos porque ele foi muito injustiçado por parte da torcida. Enfim, então assim, vamos contratar a diretoria. Tem como fazer isso ano que vem em dezembro. Quem assumir o ano que vem em dezembro já vai pegar um clube melhor do que o Rueda pegou do Pérez e do Rolo, né? Aí basta a gente entender o seguinte: ou vai ter um trabalho equilibrado, ou vai endividar o clube de novo até as tampas para ganhar o Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e coisa e tal, né? A vida do clube ela precisa ser sustentável. O Santos precisa gastar menos do que arrecada. Claro, fazer uma dívida ou outra aqui que você paga parcelado e tal, mas você tem que sobreviver de uma forma equilibrada. O futebol está mostrando que clube mal administrado, com dirigente irresponsável, a tendência é cair. Não estou falando só cair de divisão, cair em tudo, não ganhar e tal. Então hoje não dá para trocar a diretoria, só no final do ano que vem. Aí se as pessoas acharem conveniente contratar, por exemplo, eleger um presidente que prometa reforços de peso, que é o que no final das contas a torcida quer, reforços de peso, custe o que custar, e esse custo talvez seja em algum tempo o Santos quebrado definitivamente ou não. Enfim, que a diretoria precisa mostrar mais, precisa, mas eu acho que em parte os problemas que ela não soube administrar, e a vinda do Edu Dracena é uma prova disso. Aliás, tem gente que reclama do Dracena, mas reclamava quando os jogadores faziam a festa no clube, né? Desrespeitavam as hierarquias e o clube parecia a casa da mãe Joana. Agora que tem alguém que bota ordem na casa, os caras reclamam do mesmo jeito, porque tinha que passar pano para fulano, tinha que deixar ele aí, não sei o quê, dobrar o salário dele. Então não dá para entender realmente o que passa na cabeça do torcedor. Então assim, basicamente, Reinaldo, é esperado. Se daqui a um ano... e 2 anos praticamente, final do ano que vem, se a gestão do Rueda não tiver alcançado aquilo que a torcida espera, né, em termos de futebol, aí troca, né? Só que a democracia funciona assim. Para o cara sofrer um processo de impeachment, ele tem que ter uma acusação de gestão temerária. E aí a gente sabe que a esfera é outra, tá certo? O Silvano Rodrigues também, o Leandro é filho do Ricardo Oliveira. Não? Não, né? Nem parente? Não. Eu sei que você faz uns gols parecidos. Poderia ser um camisa 9. Deveriam me contratar para jogar lá no lugar do... Ser o reserva do Ângelo, do Marcos Leonardo. Você está com quantos anos, Leandro? 26. Pô, mas já tudo isso? Caramba, tá velho já. Passa rápido. Eu e o Danilo, a gente só pode formar no time de bote do Santos, né, Danilo? O Leandro pode jogar. Se montar o time de bote, a gente joga, senão não tem como.
Olha, o Tarcísio Freitas diz aqui, bom dia, tem que dar um jeito nesse meio de campo, não seria uma boa testar Kaique e Sandri à frente da zaga, tá, e volta com os laterais de origem. Então, o Kaique não voltou nem para a zaga, que dirá para ser testado como volante. Mas o Sandri tem que voltar, com certeza o Sandri é titularíssimo do time, pelo amor de Deus, daqui a um tempo, quando tiver todo mundo só me falta o Carille botar o Camacho e não botar o Sandri no time, aí é demais, né? O Henrique De Gaspari, o Santos precisa de reforços, perdemos um titular, contratamos um titular. Em resumo, estamos que nem 2021, o time não consegue fazer gol, ou melhor, não consegue acertar o gol. E eu completaria que não consegue criar jogadas. O Fernando Lemos, bom dia, Alex, e a todos. O Marcos Guilherme, a nova versão do Jean Mota. Foi o que eu falei, coitado, não por culpa dele, porque vira e mexe, ficam botando o cara em 300 lugares do time ao mesmo tempo, né? O Davidson Garuti, bom dia, Alex, já mandei a fralda do meu filho para os jogadores do Santos enfrentar o Corinthians. O Wellington Marquezine, mais um ano lutando contra o rebaixamento. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex, me desculpe, mas Zanocelo não dá. Marcos Guilherme improvisado, Camacho não tem pegada. Colocam o Bruno, vai bater a falta, o Sanches e o Marcos Leonardo tomam a frente, você viu isso? O Marcos Leonardo já tinha batido uma falta contra a Inter, acho que ele está treinando, ele não bateu mão não, ele bateu bem, mas enfim. Não, ele bateu as duas bem, acho que ele bateu uma outra falta no primeiro jogo também. Então, contra o Inter de Limeira, Limeira, do lado, mas foi bem batida, só não foi no gol. Agora, em relação ao Zanocelo, eu gosto do Zanocelo, mas se ele não estiver rendendo, eu montei meu time do FIFA e do PES, né? Um em cada, obviamente. Tem o Felipe Jonathan para jogar ali, você pode fazer Sandri, Felipe Jonathan e Ricardo Goulart no meio de campo, já dá uma mudada, né? Eu acho que ele e o Camacho, um atrapalha o outro. O Zanocelo e o Camacho é a dupla que eu acho que não dá certo de jeito nenhum. Você vê que eles se batem ali, eles estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Uma eles são meio lentos, né? Falta intensidade também. A dinâmica, né? Então. É dinâmica do meio de campo. Eles estão no mesmo lugar. Com os dois não tem, é isso aí. Olha, o Antônio dos Santos, bom dia, eu não consigo escalar o Santos com 11 jogos bons, 11 jogadores bons, faltou 2. Assim, é que eu sei que muita gente não gosta do Madison, mas eu já escalei meu time. Aliás, o sujeito me mandou uma mensagem brava, dizendo que não entendia nada de futebol. Por que escalar time com 3 zagueiros? Eu não entendo nada de futebol. Escalou quando botou 4, o time tomou gol. O cara escreveu lá nos comentários do canal: você não entende nada de futebol, que escalação horrorosa é essa? Pô, João Paulo, Kaique, Velasquez na sobra e Bauerman. É ruim essa trinca de zagueiro, não é? O Lucas Braga lá na ponta esquerda, na ala. Aí na direita, o que tem para hoje, Marcos Guilherme ou Madison. Aí Zanocelo, Sandri, Zanocelo e Goulart, Ângelo e Marcos Leonardo. É ruim esse time? Não sei. Você pode até botar o Lucas Braga na frente, botar o Felipe Jonathan na lateral, sei lá. Então, é o que tem para hoje. Claro que tem o Cristiano Ronaldo para pôr no time? Tem. O Neymar tá voltando, é isso? Tudo bem. Aí se eu escalasse o mesmo time e deixasse o Cristiano Ronaldo e o Neymar no banco, você podia dizer que eu não entendo de futebol. Aliás, se eu não entendesse, eu não estava sobrevivendo disso desde 1993, né? Vamos combinar. Ou então os caras que me contratam são todos muito burros, né? Não entendem nada de futebol também. Mas, o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, esses dias, que no Brasil tem essa mania de falar que os 3 zagueiros não funcionam. Não? Tem isso, né? O cara escala com 3 zagueiros, a torcida já vira a cara, né? E aí ele falou, né, que não entende porque no Brasil tem essa crítica. Tanto que a última vez que o Brasil foi campeão da Copa foi com 3 zagueiros. E tem vários times que já funcionaram. São Paulo do Muricy. Tricampeão brasileiro foi com 3 zagueiros. Então aqui no Brasil tem uma polêmica muito grande sempre que qualquer técnico escala 3 zagueiros no time. E a gente sabe que no futebol moderno não é nem o esquema que entra em campo, né? A forma com que os jogadores estão ali jogando, estão se movimentando. E essa questão de jogador bom e ruim é relativa também, né? A gente pode ver aí o Fortaleza do ano passado, pode falar qualquer jogador que viesse do Fortaleza no início do ano, o torcedor ia xingar, ia falar que não servia para o Lucas Crispim. Acabou o campeonato em quarto. Lucas Crispim na ala. Enfim, pô, quem é da minha geração, quem era adolescente, jovem nos anos 90,
Pô, se você tivesse um time com o Antônio Carlos, que jogou no Palmeiras, o Zago, aquele que saiu daqui para ir para o Corinthians e se despediu com a camisa 10, o Valber, zagueiro, que jogou no São Paulo também, e o Gamarra, que jogou no Corinthians, não tinha como. Se você tem 3 zagueiros desses, não tem como você não pôr os 3 para jogar. É impositivo. Claro que eu não estou comparando os do Santos, né? Mas, por exemplo, se você não tem um volante que faça o papel que o Santos precisa, e você tem o Kaique e o Bauerman que tratam bem a bola, e você tem que deixar lá o bom no jogo aéreo e o rebatedor para a sobra. Aí pode ser o Luiz Felipe ou o Velasquez. Então dá para jogar com 3 zagueiros, né? E aí você improvisa ali, na lateral esquerda está jogando o Braga, e na lateral direita você vê o que dá para fazer. Se viesse aí o super lateral direito apoiador, pô, tinha que fazer isso, mas enfim. Fala, o treinador tem que estudar o time, né? As coisas funcionam. Não, o pessoal talvez não lembre, mas na semifinal de 2011 do Paulista, o Santos pegou o São Paulo, foi fora de casa, inclusive. O primeiro tempo, o Santos jogou com 2 zagueiros e só tomou pressão do São Paulo, só tomou pressão. Muricy estava começando como treinador do Santos, pegou, colocou um zagueiro, tirou o meio, a galera já falou, retranqueiro, né? Depois o Santos meteu 2-0, jogou bem melhor, amassou o São Paulo no segundo tempo, porque você tinha peças que quando colocou 3 zagueiros, funcionaram melhor dali pra frente. Era Ganso, era Elano, em grande fase, claro, mas é você saber usar. O próprio Santos do ano passado melhorou muito a partir do momento que o Carille falou, tem que fechar a casinha, vamos meter 3 zagueiros. Os 3 zagueiros não são o problema. O problema é como que você monta esse time para funcionar com 3 zagueiros. O Muricy só depois confundiu o Barcelona com o São Paulo, né? Que ele meteu 3 zagueiros sem treinar e deu no que deu, né? Aqui eu tenho certeza, se o Adriano Pagode joga, o Santos tinha sido campeão mundial. Ele ia marcar o Messi, ia ser a maior marcação que o Messi já tinha pego na vida. Ele ia fugar no cangote do Messi, o Messi não ia ver a cor da bola com o Adriano Pagode. Hashtag ironia, hein? Senão os caras vão acreditar. Mas eu acho que não ia ser 4, ia ser uns 3, se o Adriano Pagode joga. Uns 2,5, 4 não ia ser. Que aquele jogo, eu acho que até na cabeça, né, sabia que era tão difícil que ele tentou fazer alguma coisa fora da caixinha para ver se funcionava. Podia ter treinado pelo menos, né? Não treinou. Aí tentou surpreender o Barcelona, o Guardiola. Isso. Mas não deu muito certo. Tentou botar o Guardiola no bolso, né? Que coisa. O Adonis Varacles diz aqui, o problema não é os 3 zagueiros, é a falta de criatividade dos alas e do meio, é isso aí. O Roger Sanassi disse aqui, Daniel Guedes não dá, e o Daniel Guedes precisa querer renovar o contrato. Ele não joga nada em lugar nenhum tempão. Aí o Santos oferece a renovação de contrato. Ele não quis. Deixa eu ver aqui direitinho. O Joécio Nascimento. Calma, gente. O time titular do Peixe em breve será João Paulo, Sandro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. Sandri, Felipe Jonathan, Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. É um bom time. Vamos ver se o Carille vai ter coragem de encher a equipe com molecada assim. O Adonis diz aqui, Zanocelo na zaga foi para fechar o dia com chave de ouro. E ainda mais, sábado de manhã é para estragar o final de semana inteiro. Sou só a favor do jogo domingo, 7 da noite, viu? Porque pelo menos estraga só... A gente no outro dia já dorme, já acorda, já... Tudo certo. Sábado, 11 da manhã, né? É para estragar o final de semana. Horrível isso. Ainda bem que domingo que vem é 4 horas da tarde. Quem mais aqui? O Roger também está dizendo, precisa contratar sim, mas precisa jogar mais do que está jogando. Taticamente o time regrediu. O Ângelo e Marcos Leonardo isolados, sem apoio. O Eloy Matias, o elenco é fraco, como também são da Inter de Limeira, Botafogo. Está mal treinado o time. Eu só discordo um pouquinho, Eloy, porque os caras estão treinando desde dezembro, então eles correm mais, né? Estão fisicamente mais bem preparados. Mas o time da Inter de Limeira é tão ruim, que não conseguiu ganhar do Santos. E quase ganhou da Ponte Preta, vocês viram? Ponte Preta empatou aos 45 do segundo tempo com a Inter de Limeira. A Inter quase ganhou lá. O Gustavo L, precisamos de 2 laterais urgentes, senão ficaremos igual 2021. Para o teu elenco, minha defesa seria João Paulo, Balieiro, Kaique, Bauerman e Felipe Jonathan. O Etimizobi mandou boa tarde a todos aqui também. O Wagner Nascimento, Alex, a torcida critica o Santos. Você viu o São Paulo? Só não perdeu graças ao Jandrei. Até pênalti pegou, foi o melhor em campo. E o Corinthians operou o Santo André. Que pênalti, uma vergonha. Ele está lá em Pirajuí. O Márcio Leme mandou bom dia a todos aqui da mesa.
O Rodrigo Manário, é proibido jogar no 4-4-2. Não é proibido não, Rodrigo, só precisa ter as peças para isso. Você viu? Entrou 4-4-2, tomou gol, né? Enfim, precisa ter as peças, se não tiver, é melhor ficar do 3-5-2 mesmo. Quem eu não li ainda aqui, o Aldemar Edmilson responde a jovens: a cada derrota nossa torcida pede no mínimo 3 novos jogadores. Imagino que até o final do Paulistão vão pedir a chegada de uns 18. Vanusa Rosa: aí, peixe lindo, vamos lá ganhar. Olha, Vanusa está otimista aqui, tomara. Opa, tem alguém da família aqui. Heldi Hattori, bom dia, início preocupante. Quem é? É meu tio, é meu tio. Seu tio? Seu tio é santista também? Família toda? Tem que ser, né? Senão é deserdado, né? Perde as terras da família Hattori aí no Paraná. É isso? Não. A minha família mesmo é de registro, a família Hattori é de registro. Mas tu tá no Paraná. O pessoal foi saindo. Não, eu sou curitibano. Ele tá morando em Ponta Grossa agora. Então são propriedades em registro, Ponta Grossa e Curitiba. Domínio total aí. Ou dívidas também, né? Não sei, né? Acho que é mais fácil achar dívidas como o bom brasileiro, né? O DWP está aqui. Bom dia, Alex. Se o Santos não contratar, vamos sofrer esse ano de novo, até brigar para não cair no Paulista. Não dá para aguentar mais um ano assim. Tem que trazer laterais. O Márcio Leme: Alex, em relação à venda do Yuri Alberto, o Santos tem direito a 5% da venda, além de 2,51% referente ao mecanismo de solidariedade. Pouco mais de 14 milhões. Mas vão ser 14 aqui, 6 ali, mais não sei quanto ali do Soteldo. Vai dar quase 30 se bobear. 30 milhões de reais aí. Não vender um menino agora. É um dinheirinho que entra aí, né? O Kleber Raimundo: se jogar igual ano passado, que o Corinthians atacava e o Santos nem contra-atacava fazia, ele deve ter completado a mensagem aqui depois. O povo está preocupado aqui. O José Silva: bom dia, Dom Alex e convidados. Acho que o Camacho não pode ser titular. Sinceramente, não aguento mais ver o Marcos Guilherme titular, sendo coringa, ainda como se fosse um craque indispensável. É o que eu falo, coitado do rapaz, ele não pede para ser escalado, ele não cata uma faca assim, põe assim: Carilli, escala, senão eu acabo com você. Aí o cara: não, pode deixar, vou te escalar. Não é ele não tem culpa, coitado. Eles falam para ele: hoje você faz aqui, aí ele vai e faz. O cara quer ajudar, né? Mas hoje ele seria reserva do Lucas Braga ou titular do lugar do Madison, e olha lá. Até porque tem cara que fala que não quer jogar, né? Se não jogar na dele, ele diz que prefere ficar no banco. O Marcos Guilherme se propõe a jogar, né? Ó, o Luiz tem que comprar uma bússola pro Marcos Guilherme, coitado. O João Vitor também mandou boa tarde aqui. O J. John mandou bom dia. Jorge Luiz: meu chinelo é havaiana. Clodoaldo Oliveira: a pior desculpa dos santistas é fazer comparações com os da capital, por isso não andamos para frente. Pois é, Clodoaldo, mas quando é para comparar com o que dá certo, o pessoal compara. O Palmeiras tem CT, o Palmeiras tem estádio, o Corinthians contratou. É engraçado, vale comparar quando o Corinthians gasta para trazer o Juliano, o Roger Guedes, aí vale comparar. Quando está todo mundo na mesma pegada de pré-temporada, aí não pode comparar? Não sei. É de acordo com o gosto do freguês, né? O Fábio Lima: passou uma viagem na cabeça de que... Não, Fábio, não vai chegar a isso. O governo vai negar o visto porque o cara é chinês. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, pelo amor de Deus, só faltava essa. O JJ volta Dema. Se a gente tivesse a máquina do tempo, pegasse no multiverso que eu falei brincando, dava para trazer aí o Dema, pegar ele lá no planeta, uma terra paralela, e trazer ele aqui. O Leonardo Andrade: Alex, boa tarde. O Santos tem algum direito da venda do Bruno Guimarães ao Newcastle, já que ele foi da base? Boa pergunta. Foi da base do Santos? Eu nem sabia disso, juro para você. Ou ele ficou o quê? 1 ano, 2 aí? Eu acho que só conta a partir do profissional. Quando assina contrato com 16 anos. Se ele teve na Vila com 14, com 13, acho que não conta. Mas é bom a gente pesquisar. Se eu não me engano, o dinheiro praticamente vai quase todo para o Atlético Paranaense. Eu nem sabia dessa. Muito obrigado pela informação.
o Oscar Pitelli tem que parar de pensar que os garotos vão resolver, tem que colocar os meninos aos poucos. Então, os que sobem da copinha hoje, tudo bem, né? Agora, os que já estão aí desde o ano passado, não tem muito o que fazer, né? O Marcos Leonardo precisa jogar, ele foi contrato renovado, ele tem que jogar, não tem muito o que fazer. Agora, ô Danilo, vamos lá, pergunta do milhão. O Santos não vai jogar de peito aberto com o Corinthians, vai? Ah, não vai. Vai seguir nos 3 zagueiros e Contra-ataque, eu não né? sei, não. Buscar o contra-ataque. O problema é que esse contra-ataque aí não tem funcionado muito. A gente volta naquilo que você falou, que o Corinthians vai jogar pro ataque, talvez dê espaço, mas infelizmente a minha perspectiva é um começo de jogo que nem aquele que foi do Brasileiro do ano passado. O Corinthians tendo bastante espaço, chegando muito no ataque, porque os 3 zagueiros são lentos. A grande dúvida para mim, a pergunta de 1 milhão de verdade é: Kaique, Sandri e Ricardo Goulart jogam contra o Corinthians? Vão estar disponíveis aí? Porque se estiverem, e o Felipe Jonathan também, principalmente para fazer o meio, né? Pelo menos você vai ter alguma opção que pode funcionar melhor no ataque. Eu acho que, por exemplo, o Felipe Jonathan jogando no meio, com o Ricardo Goulart entrando depois, assim, avançado, já vai ter uma jogada melhor com o Lucas Braga, que, coitado, tá corrido por 5 e não aparece ninguém. O Sandri jogando no lugar do Camacho, por exemplo, já vai dar um pouco mais de dinâmica para esse meio. O Kaique vai deixar a zaga menos lenta. Então, eu acho que a grande pergunta é: qual que é o time que vai ter à disposição o Carille e o que ele vai fazer com esses jogadores, né? O que a gente não sabe, Leandro, é assim, porque não divulga mais lista de relacionados. De vez em quando vaza um ou outro nome e tal, que vai estar nessa lista. A gente soube, por exemplo, do Sanches, do Thailson. O Batistão foi antes, mas o Sanches e o Thailson foi só na hora. Mas se houver coerência no protocolo, o Sandri e o Felipe Jonathan não vão começar jogando, eles vão para o banco, vão começar no banco, porque foi o protocolo que foi estabelecido para os caras voltando da Covid. O Kaique é a mesma coisa, banco de reservas. Agora o Ricardo Goulart está treinando, ele não teve Covid, né? Então ele, se for liberado aí, acho que ele começa jogando. Porque você já imaginou, se o cara ele também não coloca, ele vai ser obrigado a colocar, mesmo sem entrosamento, mesmo correndo o risco do time perder e o cara não jogar bem, porque vai ser a primeira partida dele da temporada. E aí, contra o Guarani, que é no domingo, ele vai ter um tempinho aí, acho que já dá para ensaiar o time titular, né, com o Sandri, com o Kaique, com o Goulart, se ele for mudar o esquema com o Sandri mais alguém ali na cabeça de área, enfim. Ou o Goulart com outro meia, Goulart e Pirani também pode fazer, se ele for mudar o esquema. Se não mudar, é o que a gente tem aí, né? Amanhã provavelmente a gente vai saber, né, Leandro? O Ricardo Goulart, se conseguir estar à disposição aí pela parte da documentação, ele tem que entrar, não tem muito o que fazer. Se o Santos tivesse jogado bem, né, nas últimas 2 partidas, tivesse vencido alguma delas, talvez até poderia começar no banco, mas com o que a gente viu nas últimas partidas, o Ricardo Goulart, estando à disposição, ele tem que jogar. Ele vai ter que entrar em campo. Como você disse, Felipe Jonathan e o Kaique tem essa questão do protocolo estabelecido, né? Se for seguida, eles vão por banco. Mas vai ter que ter alguma mudança, acho que não só de nomes, né? O cara ele vai ter que tentar aí alguma mudança tática, alguma mudança aí no esquema mesmo. Não necessariamente trocar os 3 zagueiros, né? Pode manter, mas é alguma mudança aí de movimentação, porque a gente viu que não funcionou. E ali não é questão apenas de nomes, né? Não adianta ali você trocar um e só colocar o outro, porque na primeira partida o Pirani jogou pouco tempo também, mas o Pirani também estava meio perdido ali naquela movimentação ali do Marcos Guilherme. E também foi como foi dito aqui no começo do programa, com aquela declaração do técnico falando que queria o Marcos Guilherme no ataque, né? Se o Marcos Guilherme está no ataque e você tem 2 volantes, não tem ninguém no meio. Então não faz muito sentido. Não tem meio armador, você está jogando sem meio armador. Então não é só uma questão de nomes. Vamos ver aí o que o Carille prepara para o jogo contra o Corinthians. Muito bem, olha, vamos aguardar aí nas próximas horas, deve ter novidade em relação ao dinheirinho que vai entrar de todos esses negócios, né? Estava vendo aqui do Soteldo indo para o Tigres, né?
a Soteldo, a grana do Marinho, que uma pessoa do Santos me confirmou que o dinheiro será pago à vista, e também esse negócio do Yuri Alberto. Às vezes demora um pouco esse mecanismo de solidariedade, mas se a gente souber quanto é que vai cair o bolo todo, você trabalha com previsões, né? O Santos sabe que tem esse dinheiro para receber, tem esse negócio do Bruno aí também que eu não sabia, sabe quanto dinheiro tem para receber e vai trabalhando aos poucos, né? Com essa possibilidade, quem sabe trazer mais algum jogador e parcelar a compra de um outro atleta, a vinda de um outro atleta. Mas é aquilo, né? Tem que conversar, tem que acertar o salário com o sujeito também, é um negócio que demora um pouquinho, infelizmente. A temporada é longa, mas o que a gente falou aqui no programa é essencial. Essa semana o Santos completa 4 jogos no campeonato, que tem 12 jogos. 12. Tá certo que o grupo, independe, o grupo do Santos hoje é o pior do campeonato. Os times que menos somaram pontos no campeonato são os times do grupo do Santos. Por exemplo, grupo A, o Corinthians tem 4, o Guarani tem 3, a Inter de Limeira tem 2, a Água Santa nenhum. Soma tudo. 4, 7, 9 pontos aqui esse grupo tem. Grupo do São Paulo. São Bernardo, Ferroviária, 4 pontos. São Paulo, Novo Horizontino, 1. 4, 8, 9, 10 pontos tem no grupo no grupo B. Grupo C, Palmeiras 7, Mirassol, Ituano e Botafogo 4. Não preciso nem fazer a conta, vocês já sabem quanto ponto tem aqui. Grupo do Santos. Imagina que o Bragantino vença hoje o Guarani, vai a 3 pontos. Santos, Santo André e Ponte Preta tem 1 ponto. Juntar os 4 times dá 6 pontos. Hoje tem 3. Isso estou falando se o Bragantino ganhar. Se ele empatar, fica 4. Então é aquela coisa bizarra do regulamento. O Santos pode classificar com menos pontos do que o terceiro colocado do grupo do Palmeiras. Enfim, é uma loucura, mas é assim que funciona. Meus caros, vamos nessa. Danilo Rattori, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Esporte em Destaque. Um abraço, volte sempre ao programa, tá certo? Um abraço, muito obrigado. Já faça meu merchan, se inscreve no canal do Ninja de Fora da Vila. E eu vou só agradecer o meu tio Elde que assistiu, né? Ele manda lá em Ponta Grossa. O Jorê Sanches, que falou gols de Elane e Ganso na semifinal, ele estava assistindo, então ele lembra, valeu. E o Rogério Sanassi, que falou que é o esqueloto lateral do Racing, que estavam comentando. Então, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado, Alex, por a oportunidade. Valeu, Danilo. Olha, o Paulo Kawashi lembra que o Bruno Guimarães, ele não foi formado no Santos. Ele era aluno de uma escolinha Meninos da Vila, portanto não temos direito de formação. Então está aí esclarecido, o internauta ajuda a fazer o programa também. Leandro, um abraço, semana que vem você está de volta. Eu não vou falar aquela frase, tá bom? A gente fala, vamos ver o que a gente fala na segunda-feira, mas eu não vou falar porque não está dando certo, não. Um abraço, Leandro, boa semana aí. Um abraço, Alex, um abraço ao Danilo, a todo mundo que assistiu a gente. Vamos ver aí o que vem nas próximas partidas e segunda a gente está de volta. Muito bem, é isso. Vamos aguardar essa semana do Santos, que tem clássico, tem jogo fora, tem problemas administrativos. Aliás, atenção, hein? Amanhã, nesta terça-feira, começa fevereiro. Começa o mês de fevereiro. E o que está prometido para fevereiro? O estádio e o CT da base. Teremos. Atenção, diretoria do Santos. O senhor presidente falou. Agora, em fevereiro, vamos ter novidades sobre a nova vila e sobre o CT da base. Espero que não fique para março. Fevereiro. E o mês é curto. Tem. Esse ano é 28 ou 29? Alguém sabe me informar? Bom, não importa. Não é 30 nem 31. Então tem menos tempo ainda para anunciar o tal do CT da base e mostrar maquete nova. Aquela que a gente vai botar no canal. E todo mundo vai ficar, olha que legal, não sei o que e tal. Vai ficar rodando. É tá 28, certo, só 28 dias. 28? Então é menos tempo ainda. Então tem 28 dias para mostrar aí a maquete da nova vila e o projeto do CT da base aí, que dizem que os chineses irão ajudar também. Vamos aguardar. Meus caros, 12h33, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Você que nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente está de volta aqui. E só um detalhe antes, porque eu lembrei que na quarta-feira o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, estará conosco. Ele me confirmou logo cedo e infelizmente depois veio a informação oficial que morreu aos 75 anos o Pedro Santilli,
O Pedro Santilli era o escudeiro do Emerson Leão, foi campeão pelo Santos, era preparador físico auxiliar do Leão, faleceu aos 75 anos, o ex-goleiro e também preparador de goleiros e auxiliar técnico do Emerson Leão, o Pedro Santilli, uma das figuras importantes de comissões técnicas vencedoras que passaram pelo Santos, tá certo? Ficam aqui os nossos sentimentos à família. Então vamos fechando assim essa edição do Esporte em Destaque. Quarta-feira voltamos às 11h30 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.